Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Integra. Hoje a gente está aqui com a doutora Larissa Queiroz, ela que é especialista em ortodontia, pós-graduada em estética orofacial e harmonização orofacial. A gente vai falar um pouquinho hoje com vocês e com a doutora Larissa, ela vai trazer um tema maravilhoso que está constantemente com a gente no consultório, que é a famosa papada, né? A gente confunde muito se tem o queixo, falta de queixo, na verdade, ou excesso de papada. E são tratamentos que muitas vezes se complementam. E a doutora Larissa vai trazer um pouco desse assunto para a gente tirar nossas dúvidas e estamos juntos até o final. Doutora Larissa, seja bem-vinda. E aí, conta pra gente quando o paciente chega no consultório com aquela queixa de papada, né? Ou o que é que diferencia a papada do queixo duplo, se são coisas completamente diferentes, mas que atrapalham a harmonização, né, na região inferior da face. Tira aí nossa dúvida com relação ao que é essa papada. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você pela iniciativa, pelo crescimento, né, pelo sucesso, e agradecer pela oportunidade. Ultimamente, a gente, cada vez mais, tem recebido muitos homens e mulheres, né? Cada vez mais eu tenho sentido que os homens têm se incomodado com essa queixa, que é a questão da definição mandibular. Então, assim, é importante, quando o paciente chega, a gente saber diagnosticar o que é que está fazendo com que aquele homem ou aquela mulher esteja perdendo essa definição mandibular. Existem várias causas e o correto diagnóstico é imprescindível para que a gente possa escolher o melhor tratamento, o melhor protocolo e tratamento para o paciente. Então, assim, existem duas causas, aliás, existem mais causas, mas aqui a gente vai focar em duas causas para essa papada, né, para o surgimento dessa papada. Uma delas é o acúmulo de gordura nessa região submentoniana, que é abaixo do queixo, e aí causa essa papada, esse acúmulo de gordura e esse aspecto de queixo duplo. Um segundo motivo da formação da papada é a ausência de projeção mandibular. Então, na verdade, nesse caso, seria uma falsa papada. Essa ausência de projeção mandibular faz com que não tenha uma definição mandibular, não dando limites para o queixo, causando assim um aspecto de papada. Seria, no caso, então, a falta do queixo que causa um aspecto de papada em algumas pessoas. Isso. Então, assim, tem pacientes que têm uma deficiência mesmo óssea, né, estrutural. E essa deficiência faz com que se acumule tanto pele como gordura, músculo, tudo nessa região. Então, essa concentração dessa pele faz com que dê um falso aspecto de papada. Por isso que é muito importante a gente fazer o correto diagnóstico. Porque se a gente tratar essa falsa papada como sendo um acúmulo de gordura, a gente vai fazer um procedimento que não vai ser efetivo. Então, a gente precisa entender qual é realmente a origem dessa papada para poder fazer uma correta intervenção e melhorar o aspecto, a queixa do paciente. E a falta de queixo se dá por quê? Por questão óssea, comportamental? A falta de queixo é realmente de fator genético, é estrutural. Até que essa falta ela pode até ser um pouco acentuada com o envelhecimento, mas ela já é de nascimento mesmo. O paciente já nasce com essa falta de estrutura óssea, que na ortodontia, né, na minha especialidade, a gente chama de paciente classe 2, quando ele tem uma deficiência mandibular. E aí, geralmente, esses pacientes, ele tem esse aspecto de queixo duplo por falta de estrutura óssea, por falta de projeção de mandíbula. Então, são vários fatores a serem avaliados, gente, durante uma anamnese para um tratamento de papada. Não é só você escolher um. Ou seja, tem muita gente que chega com um tratamento e diz, eu quero fazer esse tratamento, eu quero fazer aquele. E esse podcast está aqui para mostrar para vocês que tem uma série de fatores que o cirurgião dentista ou o profissional que vai lhe atender tem que avaliar. E aí, Larissa, me fala qual o tratamento. A pessoa chega realmente só com a papada, problema de gordura localizada na papada ou flacidez, como é que se trata? Pronto. Em relação à gordura localizada, a gente pode tratar com agentes lipolíticos, né, que são substâncias que vão quebrar a gordura daquela região, vão ser liberadas, né, vão ser metabolizadas.
quando é a junção de gordura com flacidez, é sempre importante a gente associar tratamentos, porque se a gente remove a gordura daquela região, a pele ela já está flácida, então esse aspecto de flacidez vai aumentar. Por isso que a gente sempre frisa do correto diagnóstico. Então, a gente precisa tratar a flacidez daquela pele com bioestimuladores, fios de PDO, ultrassom microfocado, e depois a gente fazer a remoção dessa gordura, né? Seja por agentes lipolíticos, seja por até a cirúrgico, a lipoaspirativa. Então, cada paciente vai ter uma indicação de tratamento diferente. A gente não pode padronizar, né? O paciente chega já dizendo qual é o procedimento que ele quer. Não, a gente tem que avaliar para ver se realmente cabe de acordo com a necessidade dele. E no caso do paciente que tem a falta do queixo, né? Tem enfim, é problema, a questão óssea hereditária e não tem queixo e está sempre com aquele acúmulo de flacidez e gordura na região de papada. Como é que trata? Tem tratamento? Tem, nesses casos, assim, quando o paciente realmente ele tem uma ausência muito grande, deficiência óssea muito grande, geralmente eu sempre trago, né, para a minha especialidade, não tem como não trazer, seria muitas vezes casos de cirurgia ortognática, mas nem todo mundo está disposto a passar por uma intervenção cirúrgica como essa. Então, os preenchedores vieram com essa alternativa, a gente devolver volume para essa região, uma definição maior, um contorno melhor para a face do paciente e devolvendo a autoestima mesmo. Porque, assim, nem todo mundo quer passar por uma cirurgia invasiva. Então, e é um procedimento que a gente vê o resultado na hora, né? E muitas vezes a gente até associa. Mesmo o paciente fazendo cirurgia, às vezes quer refinar, quer melhorar, quer aumentar um pouco, e a gente pode fazer o uso do preenchedor nesses casos. Então, assim, faz o preenchimento, no caso, é o preenchimento de mento, né? Preenchimento de queixo de mento, e ele puxa essa região, né? E seria colocar a papada no lugar porque cria o volume que falta. Isso. Mais ou menos isso? Uma reposição residual. E aí tem casos que precisa fazer as duas coisas, tratar a gordura ou a flacidez, porque é só um parêntese. A gente falou na gordura, né? As pessoas que engordam e criam aquela gordura no local. Mas também tem o caso das pessoas que emagreceram muito, perderam muito peso, né? E ficam com flacidez, ficam com aquele papo. Não fala bem lugar, gente, aquele papo aqui, bem. Então, aquela pele solta. Aquela pele solta. Incomoda muito né? também, né? Então, tem essas duas vertentes. E as duas, até agora, que ela falou, essas duas, dá para ser tratada. Ela falou nos agentes políticos, né, nos ativos, que é a famosa que vocês me perguntam muito, que são as enzimas, né? A intradermoterapia e as enzimas, é o tratamento da lipoenzimática de papada, dessa forma que a doutora Larissa está falando. E aí, voltando à questão do preenchimento, né, de mento. Tem como fazer os dois tratamentos? Como eu falei, tudo vai depender da indicação. Se o paciente ele precisa dos dois procedimentos, ótimo. É sinal de que o resultado dele vai ser melhor ainda. Mas se ele não tem uma gordura suficiente para fazer uma aplicação de um lipolítico naquela região, a gente nem deve fazer. Então, se ele tem ausência de queixo e tem gordura, significa dizer que a gente pode fazer os dois procedimentos e o resultado final ser melhor do que a gente imaginava. Mas a gente tem que ver realmente se precisa, né, de cada procedimento. E lembrando também, né, que é um tratamento, né? Tem feito uma avaliação, que é um tratamento, né? A gente não vai entrar no consultório. Se for um preenchimento, até você sai com tudo já bem avançado, com um tratamento bem avançado. Muitas vezes eu assim, já vê o resultado na hora, se o seu problema for só o queixo, não é isso? Mas se for a queima de gordura localizada, a queima entre aspas, a quebra de gordura localizada, precisa de um tratamento de mais tempo. Sim. Vou falar de duas situações que você falou agora. O preenchimento, a gente vê o resultado na hora, porém, também é uma construção. A região do mento é uma pele muito rígida, muitas vezes não comporta muito material. Então, a gente tem que preencher
e aguardar um intervalo de tempo para que aquela pele ceda um pouco para comportar mais produto. Então, pacientes que precisam de uma quantidade muito grande de produto, a gente não pode fazer todo de uma vez por questões de segurança, Sim. né? E também por questões de a pele comportar aquele produto. Então, é um resultado que a gente vai ver, um resultado imediato, sim, porém, se o paciente precisar de uma grande quantidade de volume muito grande de preenchimento, a gente tem que fazer por partes. E a questão dos lipolíticos, a gente injeta esse lipolítico e ele tem uma ação total em 28 dias. Então, a gente tem que esperar. A primeira semana incha, fica pior se o paciente tiver algum evento para ir, a gente recomenda não fazer naquela semana. E aí ele vai inchar, vai inflamar, vai ocorrer todo o processo, que não é o caso a gente falar aqui agora. E aí, com 28 dias, a gente vai ver o resultado final daquela primeira sessão. Porém, tem pacientes que precisam de até, no máximo, 4 sessões. E quando é o caso muito extremo, aí a gente recomenda fazer uma lipoaspirativa. Né? Tem casos que só a enzimática não vai ser o suficiente, que é a cirúrgica. A gente recomenda fazer a lipo cirúrgica. Então, é isso. Eu acho que a gente tirou, muito obrigada, a gente tirou várias dúvidas, né, sobre a questão de que quem tem queixo, ou quem tem falta de queixo, quem não tem queixo, quem tem realmente a papada, como tratar os dois casos. E aí, muito obrigado para quem ficou com a gente até o final. Muito obrigada, doutora Larissa, mais uma vez, por estar aqui conosco. E aí, gente, deixa teu like, segue a gente no canal, que toda semana a gente vai trazer mais conteúdo sobre harmonização facial e corporal.